Se você gosta de saber o que está por trás das manchetes, de entender os bastidores das polêmicas que ninguém tem coragem de contar, então já se inscreve aqui no canal agora mesmo e ativa o sininho. Porque no vídeo de hoje, vamos falar sobre um escândalo que explodiu após a morte de Preta Gil, envolvendo ninguém menos que o seu ex-marido, Rodrigo Godoy. Sim, aquele mesmo que foi duramente criticado por ter traído a cantora enquanto ela enfrentava o momento mais difícil da vida, o tratamento contra um câncer agressivo. Mas agora, a situação piorou. Rodrigo foi ameaçado nas redes sociais e respondeu com ironia, reacendendo toda a fúria do público. E o que mais choca nessa história é que tudo isso está acontecendo dias após a morte da artista. Fica comigo até o fim, porque a gente vai revelar detalhes que pouca gente teve acesso, incluindo trechos do livro de Preta Gil onde ela expõe, com todas as letras, o que realmente viveu ao lado de Rodrigo. E aí, preparado, Porque o que vem por aí é pesado. Depois de um período afastado das redes sociais, Rodrigo Godoy, o ex-marido de Preta Gil, voltou a aparecer de forma polêmica. E não demorou para virar alvo de revolta. Tudo começou com uma resposta que ele deu a um comentário nas redes. Mas não era qualquer comentário. Uma internauta, revoltada com as atitudes passadas de Rodrigo, escreveu diretamente para ele: "Te enforcar com uma corda." Uma ameaça direta e absurda, claro. Mas o que causou espanto foi a maneira como Rodrigo reagiu. Ele não só não se posicionou com seriedade, como também resolveu responder com deboche. Postou um vídeo pulando corda, sim, literalmente, como se estivesse zombando da ameaça, enquanto ao fundo tocava uma música do rapper Kanye West, um artista envolvido em diversas controvérsias, incluindo acusações de associação com discursos nazistas. A atitude dividiu opiniões, mas na maior parte, gerou indignação. Muitos enxergaram na postagem uma provocação fria e insensível, principalmente considerando que tudo isso aconteceu poucos dias após a morte de Preta. Rodrigo, que já era criticado por seu comportamento durante o relacionamento, reacendeu a fúria de milhares de fãs da cantora. E essa foi apenas a ponta do iceberg. Porque nos próximos tópicos, você vai entender o que aconteceu nos bastidores do casamento, os detalhes da traição e o impacto psicológico que tudo isso causou em Preta Gil. Fica comigo, porque ainda vem revelação forte por aí. Se a ameaça que Rodrigo Godoy recebeu já era um absurdo, o modo como ele reagiu foi ainda mais controverso. Ao invés de denunciar o ódio, repudiar o ataque ou simplesmente se manter em silêncio, Rodrigo escolheu o caminho do sarcasmo. Em um story publicado no Instagram, ele aparece pulando corda, justamente o objeto citado na ameaça, como se estivesse zombando da situação. Mas o detalhe que mais incomodou? A trilha sonora. Ele escolheu uma música do rapper Kanye West, artista que se envolveu em declarações públicas polêmicas e chegou a ser acusado de fazer apologia ao nazismo. A combinação da imagem com a música foi interpretada por muitos como provocação, insensibilidade e total falta de empatia. Nas redes sociais, os comentários não demoraram a aparecer, debochando da dor dos outros. Rodrigo não aprendeu nada. Preta merecia muito mais respeito. O que poderia ter sido uma tentativa de se defender virou munição contra ele. A maioria viu a atitude como mais um retrato da frieza que, segundo Preta Gil, ele demonstrava até mesmo durante o período mais delicado da vida dela. E não foi só esse episódio que reacendeu a revolta. O passado voltou à tona com força total, e no próximo tópico, você vai entender por que tanta gente ainda não perdoou Rodrigo Godoy. A indignação com Rodrigo Godoy não surgiu do nada. Ela tem raízes profundas, e começa durante um dos períodos mais difíceis da vida de Preta Gil, o tratamento contra o câncer. Foi nesse momento tão delicado, em que a cantora lutava pela própria vida, que veio à tona a traição. E o mais chocante, não foi com alguém distante. Rodrigo estava se relacionando com a própria personal stylist de Preta, uma pessoa do círculo íntimo da artista, que frequentava a casa do casal e era de sua confiança. A descoberta do caso abalou completamente Preta, que já enfrentava dores físicas e emocionais por causa da doença. E o detalhe mais revoltante para os fãs? O romance extraconjugal teria começado dentro da casa onde os dois moravam. A sensação de abandono, de descaso e de traição profunda ficou marcada não só na memória do público, mas também nas palavras da própria cantora, que decidiu abrir o coração e contar tudo publicamente. E o que ela revelou?
deixou claro que a dor causada por Rodrigo foi além do relacionamento amoroso. Ele falhou justamente quando ela mais precisava de apoio. No próximo tópico, você vai ver o que Preta Gil escreveu em seu livro, um relato forte, sincero e carregado de mágoas, onde ela explica, com todas as letras, o verdadeiro motivo da separação. Fica comigo. Se ainda restava alguma dúvida sobre o que Preta Gil viveu ao lado de Rodrigo Godoy, ela mesma fez questão de esclarecer tudo em seu livro autobiográfico, Os Primeiros 50, lançado pouco antes de anunciar a volta do câncer. No livro, Preta não esconde a dor e a decepção. Ela fala abertamente sobre a separação, e o motivo, segundo ela, não foi a traição em si. Foi a negligência emocional e afetiva de Rodrigo durante o momento mais crítico de sua vida. A frase que mais marcou os leitores e ganhou repercussão nas redes sociais foi clara e direta. Eu me separei pela negligência do Rodrigo comigo. Preta descreve um relacionamento onde se sentia sozinha, ignorada, emocionalmente abandonada. Mesmo quando lutava contra um câncer no intestino, Rodrigo, segundo ela, simplesmente não estava presente. E tudo isso antes mesmo da traição vir à tona. Ela narra como Rodrigo usava justificativa de fobia de hospital para não acompanhá-la nos exames e sessões de tratamento. E quando o comportamento dele passou a afetar diretamente sua saúde emocional, Preta precisou tomar uma decisão difícil: encerrar o casamento. Essa parte do livro escancara a dor de alguém que já estava fragilizada fisicamente, e que ainda teve que lidar com a ausência e o distanciamento de quem deveria estar ao seu lado. Mas infelizmente, a frieza de Rodrigo foi ainda mais longe. No próximo tópico, vamos revelar o episódio que mais chocou os médicos e amigos próximos. A viagem ao Uruguai com a amante, em pleno processo de tratamento da cantora. Você vai entender por que esse momento foi considerado o ponto de ruptura. Rodrigo Godoy alegava que não acompanhava Preta Gil durante o tratamento por ter fobia de hospital. Mas para muitos, inclusive para a própria Preta, essa justificativa nunca fez sentido. Em seu livro, a cantora revela que, mesmo nos momentos mais difíceis, Rodrigo evitava estar presente. Preferia se ausentar, se isolar, fingir que nada estava acontecendo. O apoio que ela esperava de um marido simplesmente nunca veio. E o momento que mais machucou, e também revoltou seus fãs, foi quando Rodrigo decidiu viajar para o Uruguai. Em vez de estar ao lado da esposa durante um dos períodos mais intensos do tratamento, ele escolheu embarcar, acompanhado da amante. Sim, enquanto Preta enfrentava exames, dores, internações e a incerteza sobre o futuro, Rodrigo estava vivendo um romance em outro país. Esse episódio foi o divisor de águas. Não havia mais dúvidas. Ali, segundo Preta, ela entendeu que estava completamente sozinha. A viagem internacional, feita em segredo, foi confirmada apenas depois, quando a traição veio à tona. E foi nesse ponto que muitos dos amigos próximos e familiares se afastaram de Rodrigo de forma definitiva. Mas o que você vai ver no próximo tópico é ainda mais grave. Uma discussão entre os dois, ocorrida ainda durante o tratamento, acabou tão intensa que resultou em uma crise de pressão em Preta, levando os médicos a tomarem uma medida drástica. Fica comigo, porque a história ainda vai se aprofundar em dor e abandono. Em meio ao caos emocional que vivia, Preta Gil passou por um episódio que marcou profundamente não só ela, mas também os profissionais de saúde que a acompanhavam. Segundo o relato da própria cantora, houve uma discussão intensa com Rodrigo Godoy, que acabou em uma crise grave de pressão arterial. O motivo? Preta simplesmente expressou que estava se sentindo sozinha, abandonada, sem o apoio do marido durante o tratamento. A reação de Rodrigo, conforme ela narra, foi explosiva. Em vez de acolher, ele se irritou. Em vez de compreender, ele atacou. A briga foi tão forte que a pressão de Preta subiu descontroladamente, e ela precisou de atendimento imediato. Foi nesse momento que os médicos tomaram uma decisão radical. Recomendaram que ela não recebesse mais visitas de Rodrigo. Isso mesmo. A equipe que cuidava da saúde da cantora entendeu que a presença dele estava prejudicando mais do que ajudando, e colocava em risco não só o tratamento, mas também o equilíbrio emocional dela. Esse foi o ponto de ruptura definitivo. Preta, que já estava emocionalmente abalada, começou a sofrer crises de ansiedade constantes. Ela conta que passou a ter dificuldades para dormir e precisou ser medicada para controlar o estado emocional.
A dor física causada pela doença se somou à dor emocional causada por alguém que, teoricamente, deveria estar ao seu lado. E no próximo tópico, vamos ver como tudo isso afetou a imagem de Rodrigo nas redes sociais, e por que ele passou a ser chamado por muitos de monstro. Fica comigo, porque a revolta só aumentou depois disso. Depois de tudo que foi revelado, a ausência durante o tratamento, a traição com a stylist da própria Preta, a viagem com o amante e o episódio da crise de saúde, Rodrigo Godoy passou a ser duramente criticado nas redes sociais. E com razão. O público, que acompanhou de perto a luta de Preta Gil pela vida, não perdoou a frieza do ex-marido. Comentários como covarde, monstro, insensível e sem coração passaram a dominar as menções ao nome dele. A imagem de Rodrigo ficou completamente manchada. Mas o que mais revoltou os fãs da cantora foi o comportamento dele após a morte de Preta. Ao invés de adotar uma postura de respeito ou silêncio, ele voltou às redes sociais e respondeu às críticas com ironia. O vídeo dele pulando corda, publicado dias após o falecimento da artista, foi visto por muitos como uma provocação gratuita. Ainda mais por ter sido acompanhado por uma trilha sonora polêmica. O gesto foi considerado por grande parte da internet como um deboche direto ao sofrimento da família, dos fãs e da memória de Preta Gil. Muitos famosos se calaram, mas os fãs não. Comentários exigindo respeito, pedindo retratação pública ou mesmo o afastamento de Rodrigo das redes continuaram crescendo. Ele, no entanto, se manteve firme na linha da ironia, sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento ou empatia. E foi aí que surgiram novos questionamentos. Dedo indicador apontando para a direita. Será que Rodrigo poderia ainda ter algum direito sobre os bens deixados por Preta Gil? Dedo indicador apontando para a direita. Ele ainda aparece no testamento? Tem parte na herança? Essas dúvidas se espalharam rápido. E no próximo tópico, a gente vai te explicar o que diz a lei, e o que uma advogada especialista revelou sobre esse caso. Fica comigo, porque a resposta vai surpreender. Com toda a repercussão negativa e a indignação nas redes sociais, uma pergunta começou a circular com força entre os fãs de Preta Gil. Dedo indicador apontando para a direita. Será que Rodrigo Godoy, mesmo depois de tudo que fez, ainda tem direito à herança da cantora? A dúvida era compreensível, afinal, o casal foi casado por anos, e muitas pessoas não sabiam se o processo de divórcio havia sido concluído antes da morte da artista. Mas a resposta veio de forma oficial. Em entrevistas à imprensa, uma advogada especialista em direito de família esclareceu tudo. Seta preta para a direita. Rodrigo Godoy não tem direito à herança. Isso porque o divórcio foi finalizado ainda em vida, e de forma legal, o vínculo matrimonial já havia sido encerrado antes do falecimento de Preta. Portanto, ele está fora de qualquer partilha de bens, testamento ou direitos legais como ex-marido. Ou seja, apesar das polêmicas e da tentativa de se manter presente nas redes sociais, Rodrigo não pode reivindicar absolutamente nada do que Preta construiu. Essa informação tranquilizou muitos fãs, que chegaram a temer que ele pudesse lucrar mesmo após tudo o que fez. Mas agora, a verdade está clara. E para fechar esse vídeo, falta apenas um ponto: a sua opinião. Porque essa história não é apenas sobre herança, traição ou fama. Ela fala sobre empatia, respeito e responsabilidade emocional. Depois de tudo que foi revelado, a traição, o abandono, a dor emocional de Preta Gil, os relatos chocantes no livro, e a frieza de Rodrigo mesmo após a morte da cantora. Agora a gente quer ouvir você. Balão de fala: Rodrigo Godoy merece o perdão do público? Ou a indignação que ele tem enfrentado é mais do que justa? Balão de fala: você acha que a forma como ele se portou após a morte de Preta mostra arrependimento? Ou só reforça tudo o que ela já tinha denunciado em vida? Balão de fala: se fosse com alguém da sua família, como você reagiria? Escreve aqui nos comentários o que você pensa. A sua opinião é muito importante, e pode até aparecer no próximo vídeo aqui do canal. E se você chegou até aqui, já deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e se inscreve agora mesmo no canal. A gente está acompanhando tudo de perto e vai continuar trazendo, com respeito e responsabilidade, os bastidores por trás das notícias que impactam o Brasil. Porque aqui no Flash Atual, a gente não esconde nada. A verdade chega até você,
com seriedade, profundidade e sem enrolação. Até o próximo vídeo!